Hoje estaremos falando sobre a restauração de Pedro. Forte é a palavra para a tua vida. Sabemos que na sexta-feira, quando Jesus estava bem cedo no Sinédrio, quando fizeram a reunião para querer prender Jesus, Pedro não estava lá. No raiar da sexta-feira, quando Jesus é levado ao pretório romano e os principais sacerdotes acusando, Pedro já não estava lá. Quando Jesus é açoitado brutalmente pelos soldados romanos, Pedro não estava lá. Quando Jesus carrega uma cruz pesada pelas ruas estreitas de Jerusalém, Pedro não estava lá. Às 9 horas daquela manhã de sexta-feira, quando Jesus é pregado no leito vertical da morte, Pedro não estava lá. Às 3 horas da tarde, quando Jesus deu um brado dizendo que estava consumado, Pedro também já não estava lá, irmãos. Pedro está ausente na sexta e também durante o dia de sábado. Pedro estava trancado por ter negado a Jesus, com medo dos judeus. Cuidado de Jesus com Pedro. Se Pedro fugiu do horrendo espetáculo do Calvário, as mulheres estavam lá. Se Pedro estava escondido, com medo, as mulheres foram ao sepulcro. Se Pedro se acovardou, as mulheres se apresentaram. A Bíblia diz que quando as mulheres foram no sepulcro no domingo pela manhã, a Bíblia diz que um anjo estava lá e disse para aquelas mulheres, entre elas Maria Madalena, dizendo: não tenha medo, vocês procuram a Jesus o Nazareno, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Mas ide e dizer aos discípulos e a Pedro, olha que detalhe importante, e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, como ele vos disse. Por que Jesus faz uma menção especial a Pedro? Pedro não era um discípulo de Jesus. Jesus fez menção especial a Pedro porque ele sabia que a essa altura Pedro já não se sentia mais discípulo. Pedro imaginou que não havia mais chance para ele. Pedro se sentiu indigno, Pedro desistiu de tudo. Mas Jesus não desistiu de Pedro. Interessante que no capítulo 21 de João, Pedro volta às redes da pescaria. Depois de uma longa viagem para a Galileia, de aproximadamente 130 quilômetros, Pedro, chegando lá, a sua crise se agrava ainda mais. Pedro então diz para os seus colegas: eu vou pescar. Em João capítulo 21, versículo 3 de João, Pedro diz que vai pescar porque era um líder. E liderança, sobretudo, ela é influente. E os outros disseram: nós também iremos contigo. O que é que significa isto? Alguns estudiosos dizem que Pedro foi pescar não porque ele estava ocioso, nem um dia sequer. Outros dizem porque ele precisava de sustento e era legítimo ele tomar uma decisão. No entanto, nós podemos entender que Pedro vai pescar. Ele estava dizendo que quando ele diz aos seus discípulos que vai pescar, ele estava dizendo: chegou o fim da linha, acabou o sonho.
Não dá mais para prosseguir. Eu vou voltar para as redes. Eu vou reabrir a minha empresa. Eu vou retornar ao passado. Eu vou recomeçar os meus negócios. Eu vou desistir desse sonho de ser apóstolo. Não dá mais. Mas Jesus restaura Pedro. A Bíblia diz que enquanto eles estavam ali na praia, apareceu um personagem desconhecido e disse: filhos, não tendes o que comer? Veja que Jesus não critica eles porque eles abandonaram a Jesus, não, pelo contrário, ele diz: filhos, lancem as redes à direita do barco. O interessante é que em Lucas 5 fala da pesca maravilhosa. E agora Jesus cria a mesma cena, no mesmo mar, para dizer a ele: Pedro, eu sou o mesmo. Pedro, eu sou o mesmo que um dia chamou você. Estou aqui hoje para restaurar a sua vida, para lhe dar uma nova chance, para recomeçar com você uma nova caminhada. Pedro, eu não desisti, Pedro, de você. Eu não abdico do direito de ter você comigo. Eu não abro mão, Pedro, da sua vida. Eu sou o Deus da segunda chance. Não pense, Pedro, em voltar atrás. Não coagite em voltar à sua empresa de pesca, não. Meu plano para a sua vida não foi interrompido por causa de uma queda. Eu não vou desistir de você por causa do seu fracasso. Não. O mesmo Pedro que ficou assombrado com a primeira pesca maravilhosa lá em Lucas 5, ele vê agora 153 grandes peixes saltando na rede. Quando Pedro chega, toma um susto, porque ele vê pão, ele vê peixe sobre as brasas. Por que aquele braseiro? A palavra braseiro só aparece 2 vezes no Novo Testamento. A primeira vez foi quando Pedro negou a Jesus. E agora, aonde Jesus restaura Pedro, estava ali as brasas. Jesus quer trazer à memória de Pedro o cenário da sua queda, para mostrar a Pedro que ele será levantado exatamente aonde ele caiu. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Onde Pedro foi um fracasso, ele pode ser colocado de pé. O braseiro da queda trouxe a amarga derrota. O braseiro da restauração tem provisão. Jesus não expõe os seus discípulos aos ridículos, não, mas provê para eles um jejum. O braseiro era para aquecê-los do frio, e os pães e os peixes eram para alimentá-los depois de uma noite de trabalho extenuante. Depois que Jesus atende às necessidades físicas dos discípulos, aquecendo, alimentando, perguntou a Pedro na presença dos seus pares: Simão, filho de Jonas, tu me amas mais do que estes? Por que Pedro deveria amar Jesus mais do que os outros? Por que Jesus fez essa pergunta? Para corrigir o orgulho de Pedro. Porque Pedro pensava que era melhor do que os outros. Quando Jesus faz essa pergunta, está querendo dizer o seguinte: Pedro, você ainda pensa que é melhor do que os outros? Você ainda acredita que é mais fiel do que os outros, Pedro? Você ainda mantém essa mesma postura, essa mesma posição? A resposta de Pedro é: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta os meus cordeiros. E Jesus se dirige a ele a segunda pergunta: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E ele diz: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo.
E Jesus pergunta pela terceira vez: Simão, filho de Jonas, tu me amas? E Pedro começou a ficar triste por Jesus ter perguntado a terceira vez. Por que Jesus perguntou 3 vezes se Pedro amava ele? Porque 3 vezes Pedro negou. Para cada vez que Pedro nega Jesus, Jesus deu a ele a oportunidade de reafirmar o seu amor por ele. Contudo, porque Pedro se entristeceu com a terceira pergunta de Jesus? Porque Jesus mudou a ênfase da pergunta. No original grego, essa passagem é a mais rica que podemos colocá-la na linha portuguesa. Quando Jesus perguntou a Pedro a primeira e a segunda vez, Jesus usa o verbo agapao. Do jeito que você fala, parece que a Agapao. falta de permissão é só culpa da pessoa. Essa é a Mas e quem não tem verdade. oportunidade, ou a Jesus vida não usa a palavra agapao. Tu me amas? Tu me amas? Agapao. Que é um amor sacrificial. Que é o amor que dá a vida pelo outro. E Simão responde com amor filia, que significa um amor de amizade, um amor de afeição. Mas na terceira pergunta, Jesus muda o verbo e agora pergunta: tu me ama com amor filial? E Simão, filho de João, tu me amas com amor filia? Tens afeição por mim? Gosta de mim, meu amigo? Pedro se entristece porque agora não é a sua disposição morrer por Jesus que está em pauta, mas é seu afeto por ele. No passado, quando Jesus o chama para ser seu discípulo, deu-lhe uma rede para ser pescador de homens. Agora, quando Jesus restaura, dá-lhe a ele um cajado. Deus muda as redes de pescar de Pedro por um cajado. Cuida dos meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas. Cuida das minhas ovelhas, Pedro. Cuida dos meus cordeiros. A palavra cuidar significa alimentar, como uma mãe alimenta uma criança. O pastor precisa cuidar dos cordeiros, das ovelhas novas do rebanho. Isso pode ser uma referência às crianças, como os neófatos. O pastor precisa exercer um papel de mãe, um papel de pai. O pastor precisa ser dócil e ao mesmo tempo firme com as ovelhas. Precisa alimentar e ao mesmo tempo protegê-las. Segunda vez Jesus disse: pastorei as minhas ovelhas. Veja que na primeira vez Jesus diz cuide, agora diz pastoreia as minhas ovelhas. Pastorear é alimentar, pastorear é ensinar, é proteger, é guiar, é corrigir, é disciplinar, é carregar no colo. Pedro não é um papa que ocupa um lugar de posição na supremacia da igreja, não. É um pastor que cuida. Em terceiro lugar, Jesus diz: cuida, Pedro, das minhas ovelhas. As ovelhas precisam também ser amadas, cuidadas, alimentadas, como se cuida uma criança nova. O pastor não é aquele que governa sobre o povo com rigor, não, mas como a mãe que acaricia, como um pai que protege. Pedro estava pensando em desistir de ser apóstolo, mas o propósito de Jesus era restaurá-lo ao apostolado. Pedro estava pensando em voltar às redes, mas Jesus coloca em suas mãos um cajado de um pastor. Pedro estava olhando para o retrovisor e pensando em retroceder, e Jesus o coloca sobre os ombros dos gigantes para ter a visão do farol alto, a fim de contemplar um glorioso trabalho no futuro. Jesus descortina o futuro de Pedro. Jesus vai dizer a Pedro: em verdade eu te digo, Pedro, quando era mais moço, te vestias a ti mesmo, andava por onde querias.
Mas quando ficarem velhos, Pedro, estenderás a mão e outro te vestirá e vão te levar para onde você não quer. O que é que Jesus quis dizer com essa palavra? Jesus estava dizendo que quando Pedro era jovem tomava suas decisões, mas chegaria um dia em que Pedro seria preso e levado para o martírio. Mas na noite em que Jesus foi preso, julgado pelo Sinédrio, Pedro prometeu a Jesus que daria sua vida por ele. Pedro disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de modo nenhum eu vou te negar. Mateus 26:35. Pedro tinha dito isso. Pedro disse: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo eu vou te negar. Lá em Marcos ele fala isso. Pedro disse: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Lucas ressalta isso também, Lucas 22:33. O evangelista João interpreta o versículo 18 do capítulo 21, uma conexão com o versículo 19. Com isso, ele se referiu ao tipo de morte com que Pedro glorificaria a Deus. Os anos se passaram, Pedro foi restaurado por Jesus. Contudo, a partir do ano 64 depois de Cristo, com o incêndio de Roma, uma perseguição brutal foi desencadeada contra a igreja, porque o imperador Nero incendiou e culpou os cristãos. Naquela época, faltou madeira para crucificar os cristãos. Então os cristãos eram amarrados nos postes, eram cobertos de piche, incendiados vivos para iluminar as noites de Roma. Por volta do ano 67, depois de Cristo, Pedro foi preso e condenado à morte. Como não era um cidadão romano, como Paulo, ele foi condenado a morrer crucificado. Esta é a verdade. Os historiadores dizem que no momento do martírio de Pedro, ele disse aos seus algozes: eu não sou digno de morrer como o meu Senhor. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E assim morreu Pedro, o apóstolo que abriu a porta do evangelho tanto para os judeus como para os gentios. Pedro foi restaurado por Deus. E finalmente ele cumpre a sua palavra de glorificar a Deus com a morte. Que Deus nos abençoe e nos guarde.